Os desafios da saúde em debate no Senado. Quando se falava morte por dengue, era uma coisa que espantava nós todos. Nós vivemos no Brasil uma epidemia de parto cesariano. Que nós possamos acabar com aquelas intermináveis filas das cirurgias. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Em destaque, o programa que trouxe médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil. Eu queria iniciar falando sobre o programa Mais Médicos para o Brasil. Claro que, desde já reconhecendo o enorme esforço que o Congresso Nacional, o Senado, fez na sua aprovação. Primeiro que o programa foi lançado pela presidenta Dilma em julho de 2013, exatamente para atender uma demanda histórica de falta de médicos, apontada entre os secretários municipais, secretários estaduais, pela sociedade, em particular na atenção básica. O Brasil tem uma falta de médicos. Nós temos uma disponibilidade de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse é o dado de meados de 2013. 1,8 médicos. Ela é menor que, por exemplo, eu só peguei alguns países, como o caso da Argentina, que tem 3,2, Uruguai 3,7, Portugal 3,9, Espanha 4 médicos por 1.000 habitantes, e pegando um país que para nós é sempre uma boa referência, né? O Reino Unido, 2,7 médicos por 1.000 habitantes, e nós com 1,8. Eu queria, inclusive para dialogar com algumas questões que têm sido apontadas, como, por exemplo, algumas informações alardeadas como se fosse um escândalo, né, por determinados órgãos da imprensa, né, recentemente. Se a gente não resgatar a linha de tempo, parece efetivamente que há uma confabulação internacional. E quando a gente olha exatamente passo a passo como o programa foi implantado, as coisas se esclarecem de uma maneira muito objetiva. Janeiro de 2013... o encontro dos prefeitos, lançam o programa Cadê o Médico, trazem a presidenta Dilma a enorme dificuldade. Abril nós temos as manifestações, uma mobilização nacional, a presidenta assume um compromisso, entre outras coisas, de valorizar e expandir a atenção básica. Maio de 2013, o então ministro Alexandre Padilha, na Assembleia Mundial de Saúde em Genebra, que acontece todos os anos em maio, faz reuniões com Espanha, Portugal, Canadá, Austrália, Reino Unido, missões, reuniões bilaterais, para conhecer o modelo desses países, como é que eles lidavam com a atração de médicos para resolver os seus problemas. Em junho de 2013, o Ministério da Saúde fez missões a Portugal, Espanha, Argentina e Cuba, buscando intercâmbio com esses países. E por que se escolheu prioritariamente Portugal, Espanha, Argentina e Cuba? São países que têm mais do que 3 médicos por 1.000 habitantes, são países que teriam facilidade na língua, são países com os quais a gente já mantém inúmeros laços de cooperação. No dia 8 de julho, a presidenta Dilma publica a medida provisória 621, que institui o programa Mais Médicos. No dia 10 de julho, 2 dias após, tem início a inscrição de médicos com CRM no Brasil, tá certo? Sempre seguindo a sequência que até hoje é observada. Prioridade para os médicos com CRM no Brasil, depois, médicos brasileiros formados no exterior, que não têm o seu diploma ainda validado, depois, médicos estrangeiros. Essa sequência, desde a medida provisória, está presente. No dia 12 de julho, vocês vejam que tem uma sequência temporal muito curta. No dia 12 de julho, os dados do sistema de seleção dos Mais Médicos já indicavam, com toda a polêmica que cercou a implantação do programa, que nós nos defrontaríamos com uma baixa adesão dos médicos ao programa. De 12 de junho aí em diante, já se trabalhava objetivamente nos marcos da implantação do programa. Tanto que no dia 21 de agosto de 2013 é assinada a cooperação, o termo de cooperação com a Organização Pan-Americana para a participação dos médicos cubanos no programa. Portanto, algumas informações que têm sido veiculadas pela imprensa e que têm sido objeto de debate no Congresso Nacional, inclusive aqui no Senado, que dão a informação de que havia uma confabulação para poder priorizar a contratação de médicos cubanos, nada mais, nada menos passa, tá certo, do que o processo de implantação
público, transparente. No dia 2 de setembro, começam a chegar os primeiros médicos brasileiros. No dia 22 de setembro, nós temos as chegadas dos primeiros médicos estrangeiros, incluindo os cubanos, aí não nos municípios, mas para todo aquele processo de formação, ambientação, né, que foi feito, que durava 4 semanas. E em outubro de 2013, nós temos a aprovação da medida provisória, da lei, ou seja, se transforma a medida provisória num marco definitivo para o programa Mais Médicos, transformando-o definitivamente numa política de Estado, para além de uma política de governo, com a aprovação da Lei 12.871 pelo Congresso Nacional. É muito importante que se tenha essa linha do tempo, porque sem a linha do tempo, se joga uma data, como se essa data fosse o início de um processo de confabulação, né, uma teoria conspiratória que não condiz com a realidade, porque claramente todos os procedimentos efetuados pelo governo brasileiro, não só pelo ministro Alexandre Padilha, pelo Ministério da Saúde, mas pelo governo brasileiro, são claramente demarcados dentro de um conjunto de iniciativas fundamentadas em atos legais que dão embasamento para cada uma dessas nossas decisões. A cooperação com a Organização Pan-Americana. A OPAS é o braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas, uma instituição com mais de 110 anos de atuação, reconhecida internacionalmente. E por que nós celebramos o termo de cooperação, conseguimos estabelecer com Cuba? Porque Cuba tem 6,9 médicos por 1.000 habitantes, uma experiência de cooperação com mais de 63 países. Eu entendo que a ênfase, inclusive, que trago ao programa Mais Médicos na apresentação que faço a essa comissão, em lugar em respeito ao próprio Senado, se trata de uma política prioritária, né, hoje no âmbito do SUS, não apenas para nós, do governo federal, mas para os estados e principalmente para os municípios, mas porque também tramita nessa casa um projeto de decreto, tá certo, que extingue os efeitos do termo de cooperação com a Organização Pan-Americana, tá certo? E isso significaria a imediata interrupção da presença de 11.400 e poucos médicos cubanos dentro do programa. O que nós levamos ao conhecimento é um fato que fez com que Vossa Excelência viesse aqui à casa para que um projeto de resolução de um colega líder do PSDB, o senador Cássio, não tivesse prosseguimento. Ele não fez nada contra o Mais Médico. Ele simplesmente perguntou por que na fita gravada, onde a Maria Alice Barbosa, que é funcionária e representante da OPA, ela diz que se a gente coloca governo cubano, as palavras dela, e se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. Quer dizer, não é uma posição de oposição, isso é um fato que foi denunciado. A gente pode colocar nesse termo de ajuste, Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões de reais para tirar o foco só de Cuba e incluir países do Mercosul e Unasul. Bom, depois, o fato que mais nos assusta é quando eles discutem sobre os assessores de Cuba, entre aspas, os espiões cubanos. Aí, entre aspas, eu vou colocar tipo assim: se são 9.000 médicos e 50 assessores, eu vou colocar 9.500 médicos bolsistas no termo de ajuste, porque no programa não entra e é isso que eu quero defender. Olha, aí realmente é algo de soberania nacional. Um cidadão chegar aqui e receber o título de médico e que, na verdade, ele vem como espião ou como aquelas pessoas que nós sabemos, como é tido na Venezuela, aqueles que ficam patrulhando a vida desses humildes cubanos que estão aqui sendo espoliados, recebendo míseros R$2.000, enquanto o governo cubano recebe R$10.400. Não há nenhum assessor contratado no nosso convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde. Nenhum. Nós pagamos os 11.429 médicos, 10.400 para cada um para a Organização Pan-Americana, e se um médico desiste porque ele resolveu ir embora, se ele ficou doente, se ele voltou para Cuba e depois não regressou mais, todas as despesas de substituição
são de responsabilidade da OPAS. Nós continuamos a pagar R$ 10.400. Os nossos contratos são muito claros, os convênios, os repasses de recursos muito transparentes. Não há nenhum pagamento para nenhuma modalidade de assessor ou de qualquer outra coisa. Isso tem que ficar muito claro, porque senão se começa a criar versões do programa que não condizem com a realidade. No próximo bloco, os números do programa Mais Médicos e mais cesáreas, mortes no trânsito, obesidade. 51% da população adulta tem sobrepeso.